Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. A gente está na unidade 2, na disciplina de geometria analítica e discutindo os conceitos então de determinantes, né? Essa unidade vai tratar de determinante e inversão de matrizes. Na aula anterior desta unidade, na aula 2.1, eu defini o conceito de determinante, então a gente entendeu que o determinante ele é um número real, definido apenas para cada matriz quadrada de ordem n, eu tenho um número real associado a essa matriz, e se esse número real for zero, isso diz que a matriz ela não tem inverso, não é inversível. Se esse número real for diferente de zero, essa matriz é inversível. Na aula 2.1, na aula anterior, eu ensinei a calcular determinante de matriz 2 por 2 e a regra de Sarros para o cálculo determinante de matriz 3 por 3. O método usado para o cálculo determinante de matriz 2 por 2 tem um problema. Funciona só para 2 por 2. A regra de Sarros, usado para determinante de matriz 3 por 3, tem um problema de novo. Funciona só para matriz 3 por 3. Tá? Agora, então, nessa aula, a gente vai discutir o seguinte: como que eu calculo determinante de uma matriz? No caso geral, preciso calcular determinante de matriz 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, sei lá. Como é que faz essa conta? Tá? Eu vou definir o caso geral e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que esse método é aplicável para resolver determinante 2 por 2 e determinante 3 por 3. Então, ele funciona para 2 por 2, funciona para 3 por 3, que a gente vai perceber pelo processo que vai acabar caindo naqueles determinantes 2 por 2, 3 por 3 que a gente tinha, tá? E ele funciona para matrizes de qualquer ordem. Nas próximas videoaulas eu vou calcular determinantes de matrizes de ordem maior, então, usando esse método, tá? Aqui tem uns detalhezinhos para pescar como é que você trabalha com ele, que dá um pouquinho de trabalho, tá? Meio chatinho. É meio chatinho, mas presta atenção, dá para entender e não é tão difícil assim, tá? Meio intuitivo. Generalizando o conceito de determinantes. Para a gente generalizar o conceito de determinantes, eu vou precisar o seguinte, eu vou precisar o conceito de cofator, tá? A gente vai precisar do conceito de cofator de elementos da matriz também depois num dos métodos de cálculo de matriz inversa, tá? Então, vou dar a definição aqui, entender como é que a gente chega nesse cofator e tudo, e a gente vai usar isso para calcular determinante e vai usar isso para calcular matriz inversa, tá? Então, vou pegar aqui, ó, seja uma matriz com entradas A e J, de ordem n por n, de novo aquela história, né? Matriz quadrada de ordem maior ou igual a 2, para matriz 1 por 1, não tem por que fazer isso, tá? Então, maior ou igual a 2. Eu vou considerar uma matriz M e J de ordem n-1 por n-1, obtida fazendo o seguinte: tira a linha I e a coluna J da matriz A. Então, tem a matriz lá, grandona, quadrada, de ordem n por n, eu jogo fora a linha I, a coluna J e obtenho uma matriz que eu vou chamar de M e J. É uma submatriz da matriz que eu tinha inicialmente. Quem que eu estou tirando? Eu estou tirando a linha e a coluna que contém o elemento A e J. O determinante dessa submatriz M e J é chamado de determinante menor desse elemento, tá? E a gente define o cofator A e J desse elemento. Então, para cada elemento da matriz eu tenho um cofator associado a esse elemento, e o cofator ele é dado por essa equação: menos 1 elevado a I mais J, onde I e J são a posição, linha e coluna do elemento, vezes o determinante desta matriz menor de ordem n-1 por n-1.
da qual eu tirei a linha e a coluna, vezes esse determinante dessa matriz menor, certo? Então, esse cara aqui é chamado de cofator. A gente vai usar isso para, vai perceber primeiro, a gente vai perceber que este cofator está aparecendo na definição de determinante que nós tínhamos, no caso, matriz 2x2 e 3x3. E depois a gente vai usar esse conceito de cofator na próxima videoaula para definir, então, o determinante do caso geral. Então, para a gente entender a relevância do cálculo dos cofatores, né, para calcular determinante, eu vou começar com essa matriz de ordem 2x2. Por que eu vou começar com a matriz de ordem 2x2? Porque é o caso mais simples que a gente tem, tá? O conceito de cofatores não faz sentido no caso de matriz 1x1, então o mais fácil que a gente tem é o 2x2. Então, vamos começar a discutir com ela. Pego essa matriz genérica de ordem 2x2 e vou calcular o determinante dessa matriz, tá? Quem que é o determinante dessa matriz? O determinante dessa matriz é produto dos elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da diagonal secundária. Quando eu faço isso, quando você faz produto dos elementos da diagonal principal menos diagonal secundária, te sobra esta expressão aqui. Dá exatamente essa expressão aqui. O que tem de interessante nessa expressão? Que você tem o elemento A11 vezes quem? Vezes A22. Mas quem que é A22? É o determinante da matriz menor M11. Por quê? Quem que é a matriz menor M11? Deixa eu apagar esses caras aqui, para a gente olhar. Quem que é a matriz menor principal associada ao elemento A11? Quem que é a matriz M1? Se essa matriz é 2x2, a M11 é 1x1, porque é n menos 1 vezes n menos 1. E depois, quem que é a A12? Também é uma matriz 1x1. Vou pegar um outro menor. Esse cara aqui é o associado a M11, associado ao elemento na posição linha 1, coluna 1. Então, eu vou tirar da matriz quem? Linha 1, coluna 1. Quando eu tiro linha 1, coluna 1, te sobra A22. E o determinante de matriz 1 por 1 é exatamente o elemento. Tá aqui o sujeito, ó. Então, esse A22 é o determinante da matriz menor, M11. Agora, vamos lá. Quem que é a matriz? Agora, associada, a menor principal, associada ao elemento na posição linha 1, coluna 2. O cara da posição linha 1, coluna 2, para obter a menor associada a ele, eu vou tirar a linha 1 e vou tirar a coluna 2. Quando eu tiro linha 1, coluna 2, te sobra quem? A21. Então, esta matriz, ela é o elemento A21. E o determinante dessa matriz, como é uma 1 por 1, é o próprio cara, A21, que é o sujeito que está aqui. Portanto, esse determinante de matriz 2 por 2, ele nada mais é do que o elemento vezes o determinante da menor, menos o elemento vezes o determinante da menor. Agora, esse primeiro cara está elevado a 1, só que 1 é menos 1 elevado ao quadrado, e o quadrado é 1 mais 1, ij, vezes o elemento vezes o determinante do menor associado, certo? Olha aqui o cofator associado a esse cara, mais menos 1, porque tem um sinal de menos aqui, e menos 1 é menos 1 elevado a 3, por exemplo. 1 mais 2, vezes o elemento da posição, vezes o determinante da matriz menor associada ao cara. Olha aqui o cofator do elemento A. Esse cara aqui é o cofator A12. Esse menos 1 elevado a I mais J vezes determinante é o cofator A12. Esse menos 1 elevado a 1 vezes determinante é quem? É o cofator A11, que é o cofator associado ao primeiro elemento, ao elemento da primeira linha, primeira coluna, e o cofator associado ao elemento da primeira linha, segunda coluna. Então, isso aqui é o que a gente entende e depois chama de
cálculo determinante de matriz 2 por 2 por expansão por cofatores, certo? Então, tá explicado, né, que a M11, que é a A22 e a M12, A21, elas são obtidas, então, retirando as respectivas linhas e colunas dessa matriz. As que tem que ser retiradas ali para obter, beleza? Agora, eu vou fazer a mesma coisa olhando para a matriz 3 por 3, tá? Lembra que o determinante da matriz 3 por 3 eu multiplicava, você ia lá e repetia, né? Vou fazer o produto dos elementos da diagonal principal, A11, A22, A33, tá aqui os caras. Aí depois, A22, A23 com A31. Se você repetir as duas primeiras colunas aqui, ó. A21, A31. Então, você enxerga fácil que é esse cara. E se você repete a segunda coluna, A22, A32. Então, você tem aqui, ó, produtos elementos da diagonal principal, mais esses produtos desses caras que estão exatamente em cima da diagonal, mais produto dos outros carinha aqui, ó, que estão exatamente em cima da diagonal principal, e sentido contrário, aplicando a regra de Sarros, então você obtém esse determinante. Então, fica claro que essa expressão que eu coloquei aqui é o determinante da matriz A. E isso eu estou fazendo usando esse dispositivo prático para o cálculo determinante da matriz 3 por 3, que é justamente aplicando a regra de Sarros. Agora, observem a seguinte sacada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, ó, aparece o A1 aqui e aparece esse sujeito aqui de novo. Então, eu vou colocar ele em evidência, multiplicando A22, A33 menos A23, A32. Fechou. Agora, eu vou pegar esse A12 que aparece aqui e vou colocar este A12 que aparece aqui e vou colocar ele em evidência aqui, multiplicando A23, A31, A21, A33. Só que eu vou colocar um sinal de menos na frente. Então, tem que aparecer um sinal de menos aqui, que eu vou colocar um sinal de menos lá, e tem que aparecer um sinal de mais aqui, certo? Para ficar certinho. Beleza? Vou colocar um sinal de menos aqui em evidência também. Para colocar o sinal de menos em evidência, vai ter que aparecer um sinal de menos multiplicando esses dois termos e um sinal de mais multiplicando esses dois termos, para voltar para mais e menos aqui. Fechou. Agora, eu vou pegar o A13, certo? E vou colocar ele em evidência também. E ele vai multiplicar quem? A21, A32, A22, A31. Agora, observem quem que são os caras que eu coloquei aqui. Exatamente os sujeitos da onde? Da primeira linha, certo? Exatamente o cara da primeira linha. E eu vou observar o seguinte, ó, se aqui ficou positivo é porque, bom, seria menos 1 elevado ao quadrado, que é 1. Aqui seria um sinal de menos, ele vem do menos 1 elevado ao cubo, que é 1 mais 2. Esse sinal de mais vem do menos 1 elevado a 4, que é 1 mais 3, certo? Da onde que eu estou tirando esses sinais positivos e negativos. Então, aqui, na primeira linha, eu estou tirando do menos 1 elevado ao quadrado. Aqui o sinal de menos vem do menos 1 elevado ao cubo. Aqui o sinal de menos vem do menos 1 elevado à quarta, que é 1 mais 3. Agora, quem que está dentro desse parênteses aqui, ó? Quem que está dentro desse primeiro parênteses que aparece multiplicando o elemento A1? Exatamente o determinante desta matriz 2 por 2. Quem é esta matriz 2 por 2? Esta matriz 2 por 2 é a que você obtém jogando fora a primeira coluna e a primeira linha dessa matriz 3 por 3. Tá? Fechou?
Agora, quem é que está aqui, ó, multiplicando este elemento A1, 2? O determinante desta matriz 2 por 2. E aonde que você tem esta matriz 2 por 2? Ela é a submatriz que você obtém da 3 por 3, eliminando primeira linha e segunda coluna. Te sobra A2, 1, A2, 3, A3, 1, A3, 3. E o determinante disso é A1, 2 vezes A3, 3 menos A2, 3 vezes A3, 1, que é exatamente o que está aqui dentro desse parênteses. Show? Próxima. Quem é esse cara que está multiplicando A1, 3? É o determinante desta matriz 2 por 2. Só que agora a matriz 2 por 2 ela é obtida como? Tirando a primeira linha e a terceira coluna. A2, 1, A2, 2, A3, 1, A3, 2. É a sub que está aqui, ó. Então, esta expressão, esse determinante da matriz dessa matriz 3 por 3, eu posso reescrever dessa forma. E quando você reescreve dessa forma, você percebe que aqui você tem quem? O elemento da posição A1, 1, primeiro cara, vezes o determinante dessa matriz. Mas essa matriz é a matriz associada quando você tira a linha 1, coluna 1. E como tem um sinal de, como esse cara aqui é positivo, esse produto, né, desse positivo com essa matriz, nada mais é do que o cofator A1 mais A1, 2 vezes quem? Determinante dessa matriz menor, que eu obtenho tirando linha 1, coluna 2, vezes menos 1, que é o menos 1 elevado ao cubo. Então, isso aqui é A1, 2 vezes o cofator do A1, 2. Mais o A1, 3 vezes determinante com o sinal de mais. O sinal de mais é menos 1 elevado à quarta. Então, eu posso colocar o menos 1 elevado à quarta aqui. O que você tem, na verdade, é o cofator associado ao elemento A1, 3. E você acabou de escrever determinando matriz 3 por 3 usando quem? Os cofatores associados aos elementos da primeira linha. Então, eu peguei, fixei uma linha da minha matriz, calculei os cofatores associados a cada elemento dessa linha e fiz o elemento vezes o seu cofator, mais elemento vezes o seu cofator, mais elemento vezes o seu cofator, e obtive quem? O determinante da matriz. Observe que eu saí daquele conceito da escrita de determinante que a gente tinha anteriormente, que a gente já sabia, que era o que a gente conhecia, que vem da regra de Sarros, que foi o que discutimos na videoaula anterior, e manipulei essa expressão para obter uma expansão por cofatores que representam o determinante da matriz 3 por 3, tá? Agora, então eu posso olhar para isso aqui só fixando novamente, né? As ideias aqui, quem que são essas menores, se você não conseguiu visualizar no contexto anterior. Então, o determinante, ele tá virando o quê, né? Tá virando, então, a determinante da matriz 3 por 3 está sendo o elemento, linha 1, coluna 1, vezes o determinante da matriz menor. Quem é a matriz menor? A que eu obtenho tirando a linha 1 e a coluna 1, que eu representei em vermelho aqui. Então, eu excluo quem está representado em vermelho, me sobra essa submatriz aqui, ó, 2 por 2, certo? Essa submatriz 2 por 2. Eu calculo o determinante de submatriz exatamente o conceito que eu tinha aqui, a continha que estava aparecendo. Aí, eu vou pegar o segundo elemento da linha aqui, o A1, 2, e eu vou excluir quem? A linha e a coluna que contém esse cara. Quando eu excluo a linha e a coluna que contém esse cara, eu obtenho uma submatriz associada a esse elemento, que quando eu multiplico por menos 1 elevado à posição 1 mais 2, vai me dar o cofator associado a esse cara, que vai fazer aparecer esse sinal de menos aqui, o elemento da linha e o determinante da submatriz, tá? Mais o elemento A1, 3, este sujeito agora, e aí eu vou excluir quem?
a primeira linha e a terceira coluna. Vai sobrar esta submatriz 2x2 aqui, que é a M13, certo? Que a gente vai calcular o det desse cara vezes o A13 vai te dar o determinante A. Esse método, ele é de escrever esta coisa desse jeito, que pode ser traduzido como o A11 vezes o cofator A11 mais o A12 vezes o cofator A12 mais o A13 vezes o seu cofator A13. Deixa eu só conferir se a gente está usando a definição de cofator certa. Aqui, ó, eu defini como fator como sendo A e J, associado ao elemento A e J, tá? Esta forma de escrever as coisas é chamado de método de cálculo determinante. Ele resulta, então, que resulta dessa equação 2 aqui e da 1 do slide anterior, é chamado de expansão em cofatores do determinante da matriz A. Nesse caso, eu estou fazendo a expansão em cofatores dessa matriz pela primeira linha. Então, eu fixei uma linha, tá? Então, eu comecei, eu vou calcular o determinante da matriz. Eu comecei a calcular o determinante da matriz fixando a linha 1. Então, os elementos da linha estão aparecendo aqui neste produto, tá? E aí, você vai pegar os menores principais, excluindo cada uma das colunas. Você passeia pela linha, né? Eu andei ali do elemento A11, depois o A12 e o A13 e calculei todos esses três cofatores. Esta escolha de linha é totalmente aleatória, tá? Eu poderia escolher qualquer outra linha da matriz, eu poderia escolher qualquer coluna da matriz, desde que eu faça o mesmo processo. Escolho uma linha, fixo a linha, para cada elemento da linha eu calculo o cofator daquele elemento, e aí eu faço o elemento da linha vezes o seu cofator, mais elemento da linha vezes o seu cofator, mais elemento da linha vezes o seu cofator, passeio por todos os elementos da linha, escrevo essa soma e obtenho com isso o determinante da matriz, tá? Que linha que eu vou pegar para fazer isso? Não importa. Você pode pegar qualquer linha, qualquer coluna da matriz, o resultado, o determinante do resultado final vai ser o mesmo, tá? Então, coisas que são relevantes, observações. Então, não existe nenhuma razão especial para que a expansão seja em relação à primeira linha, tá? Não tem razão especial nenhuma para isso. O determinante poderia ser encontrado de maneira análoga, fazendo expansão por cofatores por qualquer outra linha, ou em relação a alguma coluna. A gente vai fazer uns exemplos aqui. E isso nos permite fazer expansão pela linha ou coluna que possui mais zeros e facilita as contas. Por quê? Veja, pensa aqui comigo. Se eu estou fazendo o elemento vezes seu cofator, mais elemento vezes seu cofator, mais elemento vezes seu cofator, se eu tiver uma linha inteira de zeros, é 0 vezes o seu cofator, portanto 0. 0 vezes cofator 0, 0 vezes cofator 0, 0. Então, se você tiver, você vai pegar para fazer esse tipo de conta, você vai expandir sempre, prioritariamente, pela linha ou coluna que possuir a maior quantidade de zeros dentro da tua matriz. Então, olha para a matriz, que linha que tem mais zero, que coluna que tem mais zero. Vai expandir por ali. Por quê? Porque se eu troco o elemento por zero, eu não preciso calcular o cofator dele, né? Ele vai ser 0 vezes alguma coisa, então eu nem preciso calcular aquele cofator. Isso reduz a quantidade de cofatores para você calcular, para você fazer a conta, né? Para calcular esses determinantes, tá? E a outra coisa interessante é que, ao contrário da regra de Sarros, que só funciona para matriz 3x3, a expansão por cofatores ela pode ser usada para calcular determinante de matriz de ordem n qualquer, tá? Então, esse método, ele funciona se a matriz for de ordem 4, 5, 6, não importa a ordem da matriz, ele vai funcionar sempre, tá? Então, tem duas vantagens aí. Uma das vantagens, funciona para qualquer ordem, e a outra vantagem, você escolhe a linha ou a coluna para facilitar a tua vida. E aí você vê facilmente usando métodos cofatores, né? Que se você tiver uma linha de zero na tua matriz,
então o determinante é zero, tá? Por quê? Porque você vai multiplicar todos os cofatores por zero, você não vai calcular nenhum desses cofatores e essa soma vai dar zero. Então, isso ganha-se um pouco de tempo fazendo contas pensando dessa forma, ok? Aonde que normalmente o pessoal se perde para esse método de cálculo determinante? Calcular essas matrizes menores aqui, tá? Calcular essas menores é o que costuma dar um pouquinho de trabalho. Então, vamos ver que funciona de fato em qualquer caso, tá? Vou botar na prática aqui. Pegar essa matriz 3x3 aqui, para fazer conta com uma matriz que tem um pouco de graça, tá? Essa 3x3. Por que essa? Porque se você tá craque, por que eu vou começar com 3x3? Se você tiver craque em método de Sarros para cálculo determinante, você pode baixar a cabeça aí, calcular esse determinante usando o método de Sarros, que repete as duas primeiras colunas aqui e multiplica os cruzadinhos ali, e aí verificar que a gente chegou no mesmo resultado, tá? Eu vou fazer expansão pela primeira linha. Por quê? Por nada, tá? Vou fazer expansão pela primeira linha porque escolhi a primeira linha para trabalhar. Vou escolher a primeira linha e vou expandir utilizando a primeira linha. Como que a gente trabalha? Então, vai ser o elemento da linha aqui, ó. Então, eu vou fazer sempre, né? O elemento da linha vezes menos 1 elevado à soma das posições aqui, como esse cara aqui está na posição A1, 1, né? Esse é o elemento A1, 1. Então, eu vou fazer menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante da matriz menor associada a esse cara. Então, eu tiro a primeira linha e tiro a primeira coluna e sobra a matriz 1, 2, 4, 6. Vou calcular o determinante dessa matriz 2 por 2. Observe que eu comentei quando eu estava falando de determinante de matriz 2 por 2, lá atrás, no vídeo anterior, que o determinante que a gente mais ia usar era o da 2 por 2. Por quê? Vou pegar a matriz 3 por 3, eu vou reduzir para 2 por 2 e aqui eu aplico a definição do determinante 2 por 2. Eu não vou fazer redução de novo pelo método dos cofatores, fica muito trabalho. Você pega e aplica a definição direto aí, beleza? Próximo, agora eu vou lá para o elemento da linha 1, coluna 2, que é o 5. Então, eu vou colocar o 5 aqui, eu vou multiplicar ele por menos 1 elevado à soma da posição, 1 mais 2, vezes o determinante da matriz que eu obtenho. Se eu tiro a primeira linha e a segunda coluna. Quando você joga fora a segunda coluna aqui, ó, te sobra quem? 3, 2 na primeira linha, 5, 6 na segunda linha, tá? Aqui é a matriz 2 por 2. Próximo elemento da soma é o 4, que é o elemento da posição 1, 3. Então, eu vou colocar o meu 4 aqui, elemento da posição 1, 3, o elemento da linha ali, né? E vou fazer o 4 elevado a quem? Elevado a 1 mais 3. Por quê? Menos 1, fazer o 4 vezes menos 1 elevado a 1 mais 3. Por que 1 mais 3? Porque o 4 está na posição 1, 3. Vezes o determinante dessa submatriz 2 por 2 aqui. Quem que é essa submatriz? É a que você obtém jogando fora a primeira linha e a terceira coluna. Joga fora esse cara aqui, ó, 3, 1, 5, 4. Aqui o determinante da matriz, tá? Eu costumo escrever isso assim, tá, gente? Isso é como eu costumo escrever as coisas. O teu cofator tá aqui, ó, o menos 1 elevado à posição e o determinante. Então, fica meio que separadinho. Por que que eu faço assim? Porque esse menos 1, ele tá dizendo do sinal só. Então, eu prefiro olhar ele lá na frente para definir o meu sinal, tá? Então, 1 mais 1, 2, menos 1 elevado a número par é 1, vezes 2. Determinante dessa matriz 2 por 2. 1 vezes 6, menos 2 vezes 4. 1 vezes 6, menos 2 vezes 4. Menos 1 elevado ao cubo, menos 1. Portanto, menos 1 com menos com mais, menos 1, vezes 5, vezes o determinante dessa matriz. 3 vezes 6, 18, 2 vezes 5, né? Então, é 3 vezes 6, menos 2 vezes 5. Mais, menos 1 elevado a 1 mais 3 é 4, menos 1 elevado a 4 é 1.
portanto, fica positivo, certo? Fica 1 vezes 4 vezes determinante. 3 vezes 4 menos 1 vezes 5. Tá aqui o cara. Aí você vai fazer as contas que estão entre parênteses primeiro, porque a gente sempre resolve primeiro o que está no parêntese, para depois fazer o resto da conta, certo? Primeiro você resolve o que está dentro do parênteses. Então, vamos lá. E dentro do parênteses tem produto e tem subtração. O que eu resolvo primeiro? Sempre a multiplicação. Então, fica 1 vezes 6, 6, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 6, 18, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 4, 12, 1 vezes 5, 5. Agora que eu resolvi todas as multiplicações que aparecem dentro de cada um dos 3 parênteses, eu vou resolver as subtrações. 6 menos 8 menos 2. 18 menos 10, 8. 12 menos 5, 7. O que estava negativo, eu deixei com o parênteses para a gente não fazer bagunça com os sinais, tá? Porque ainda tem um joguinho de sinal ali que vai dar um sinal de menos. E aí você resolve. Isso aqui fica, então, menos 4. 4, 5 vezes 8, 40. Mais 4 vezes 7, 28, mais 28. Bom, então isso é menos 44 mais 28, e esta conta vai te dar o quê? Menos 16. Fechou? Próximo, eu vou pegar agora o quê? Exatamente a mesma matriz, só que ao invés de fazer expansão pela primeira linha, que eu já apresentei duas matrizes dessa forma, eu vou fazer a expansão pela segunda coluna. Para quê? Para vocês verem o que muda. O resultado final é o mesmo, e vocês vão saber que, olha, o resultado final é o mesmo, mas eu tenho que prestar um pouco de atenção aqui, o que vai mexer, tá? Então, só para isso. Eu vou expandir agora, escolhi aleatoriamente a segunda coluna. Então, vamos lá. Vou pegar o primeiro elemento aqui, aonde que está o sujeito, né? O sujeito tá, o 5, ele é o elemento A, linha 1, coluna 2. O 1 é o elemento A da linha 2, coluna 2. O 4 é o elemento da linha 3, coluna 2. Então, o meu determinante vai ficar o quê? Menos 1 elevado à soma da posição, 1 mais 2, vezes o elemento da linha, que é o 5, vezes o determinante de quem? Tira a primeira linha e a segunda coluna. Sobra 3, 2, 5, 6, certo? Sobra 3, 2, 5, 6, tá? Aqui é a matriz menor. Mais menos 1 elevado à soma de I com J, 2 mais 2, vezes o elemento da coluna, vezes o determinante da matriz, que eu obtenho fazendo o quê? Excluindo agora a segunda coluna, que é onde eu estou expandindo, e eu vou tirar também a segunda linha. Vai sobrar 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Próxima, eu vou pegar agora o cara que está aqui, o 4, que está na linha 3, coluna 2, então vai ser menos 1 elevado a 3 mais 2, vezes o 4, que é o elemento, certo? Vezes o determinante, exclui a linha 2 e a linha 3 e a coluna 2. Sobra 2, 4, 3, 2. 2, 4, 3, 2. Menos 1 elevado ao cubo, menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado, 1. Menos 1 elevado à quinta, menos 1. Pronto, resolvi os sinais aqui, ó, tá? Só para fixar. Os elementos a gente copia e eu vou calcular os determinantes. Eu faço 3 vezes 6 menos 2 vezes 5. Tá aqui, ó, 3 vezes 6 menos 2 vezes 5. Depois, 2 vezes 6 menos 4 vezes 5. Tá aqui. Depois, 2 vezes 2 menos 4 vezes 3. 2 vezes 2 menos 4 vezes 3. Bom, menos 1 vezes 5 menos 5. 3 vezes 6, 18. 2 vezes 5, 10. Aqui é
aquela história, né? Vamos resolver o que está dentro do parênteses e a gente resolve primeiro as multiplicações, depois as continhas de mais ou de menos. 1 vezes 1, 1, 2 vezes 6, 12, 4 vezes 5, 20, 1 vezes 4, 4, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12. Pronto, resolvi os produtos. Agora você resolve as subtrações, esse cara aqui dá 8, essa diferença dá menos 8 e essa diferença dá menos 8. Resolve a conta, dá o mesmo menos 16 que a gente tinha feito antes, tá? O que eu quero com esses dois exemplos? O que é importante que fique com esses dois exemplos? Que você é livre para escolher qualquer linha ou qualquer coluna para fazer a conta. Isso é um dos pontos. O resultado é o mesmo, tá vendo? Convenci vocês? Segunda coisa que eu quero com esses exemplos. Presta atenção na hora de construir o determinante. Por quê? Porque você vai pegar o elemento da linha ou coluna vezes menos 1 elevado à posição desse elemento vezes o determinante menor. Então, eu posso e vou, tá? Reescrever esse determinante aqui da matriz A como sendo o seguinte, ó, é o elemento A e J, tá? Deixa eu puxar um pouquinho para cá. É o elemento A e J e eu estou multiplicando esse elemento por quem? Por menos 1 elevado a, eu estou multiplicando ele por menos 1 elevado a I mais J, vezes um determinante da matriz menor M e J, que é a que eu obtenho tirando a linha I e a coluna J. E estou fazendo o que com isso? Somando, certo? Somo isso fixando o quê? Sei lá, você fixa o I para todo mundo, se você colocar, você fixa o I, então você vai fazer o J variar de 1 até N. Se você fixa o J, você faz I variar de 1 até N, tanto faz, tá? E aí isso aqui, se você entender o que é cofator, isso nada mais é do que a soma do elemento vezes quem? Vezes o seu cofator, seu respectivo cofator, porque esse menos 1 elevado a I mais J é o cofator. E por isso que esse cálculo determinante, ele é o cálculo determinante por cofatores, expansão por cofatores. E aí você escolhe a linha ou a coluna, porque daí você só troca. Se você fixar o I, você faz o J variar de 1 até N. Se você fixar o J, você faz o I variar de 1 até N, que dá na mesma, certo? Bom, gente, e esse método, né, de cálculo de determinante, ele serve para matriz de ordem qualquer. Espero que esse conteúdo, que essa aula tenha te ajudado, você tenha entendido como que se calcula, que a gente consegue estender o conceito de determinante 3×3 para usando expansão por cofatores. E se você gostou da aula, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam, né, ter essa oportunidade de entender como é que você consegue, como que a gente calcula um determinante de ordem maior. Na próxima videoaula, eu vou então trazer as propriedades de determinante, né? Beleza, tem essa operação, essa função que faz isso, que satisfaz matrizes, que a cada matriz quadrada associa um número real. Essa função, ela tem uma série de propriedades interessantes, tá? Que podem facilitar a tua vida na hora de calcular esses determinantes. Eu vou apresentar essas propriedades, então, na próxima videoaula, tá? E também fazer exemplo de cálculo determinante de matriz de ordem 4×4, para vocês verem como que se aplica esse conceito de cálculo determinante para matrizes de ordem maior, beleza? Encontro vocês lá, até a próxima aula. Bons estudos!